Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que vocês estejam vendo o vídeo. Estou aqui agora para nós trabalharmos juntos, iniciarmos o trabalho que vai ser a nossa atividade 1, à distância, do módulo de análise de dados especiais, sistema de informação geográfica aplicados à análise de situação de saúde. E a nossa atividade vai ser aqui está no material de exercício de vocês, a atividade 1, onde nós vamos utilizar o sistema de informação geográfica para visualizar a distribuição espacial da dengue por municípios no estado de São Paulo. Ao final da atividade, nós teremos que responder as questões, indicar quais as separatrizes possíveis para a exploração espacial da dengue, representar no mapa e justificar cada uma delas. E responder também se existe um padrão espacial associado às notificações de dengue no estado de São Paulo. Interpretar e justificar os resultados apresentados. Bem, o que seriam essas separatrizes? Separatrizes são aqueles da escala que nós trabalhamos em sala de aula em relação aos passos iguais, se é valor único, se vai ser por desvio padrão ou se vai ser por quantis. Então essas seriam as separatrizes e vocês vão fazer, a gente vai fazer no mapa cada uma dessas separatrizes, representar no mapa e responder a pergunta se existe um padrão espacial associado às notificações de dengue no estado de São Paulo. Muito bem. O que nós vamos precisar então para a aula? Aqui para o nosso exercício, aqui na página inicial do curso de vocês, Sistema de Informação Geográfica aplicado à análise de situação de saúde, nós temos aqui os arquivos para atividade, tá certo? Então vão ser os dois arquivos que vocês vão precisar utilizar. É a base de dados de São Paulo, que nós vamos utilizar de 2007, não é a mesma que nós utilizamos em sala de aula, e os dados da planilha com dengue no estado de São Paulo, em 2007. Então a primeira coisa a fazer é baixar esses arquivos que estão na plataforma, tá certo? Eu vou baixar aqui agora então para todos já verem, eu vou colocar na pasta que eu já tinha previamente preparado aqui para a atividade 1 de SIG, certo? Cada um baixa, que no caso são os arquivos, a base cartográfica, nossa malha digital, e os dados referentes a dengue São Paulo em 2007, tá certo? Então, da mesma forma que nós fizemos em sala de aula, esses arquivos já estão disponibilizados para vocês. Nós não vamos trabalhar aqui nessa parte nossa, nessa videoaula, a parte de edição das planilhas, certo? Mas aqui no passo a passo do material que está na plataforma de vocês, aí tem todo o passo a passo de como que chegou naquele produto final, certo? Então aqui em relação a onde nós vamos buscar os dados, a forma como esses dados serão tabelados, questão de salvar os dados, tanto do IBGE quanto em relação à população por dengue, a população de São Paulo em 2007, onde nós pegamos a malha de 2007, certo? Naquele endereço, naquele mesmo local que foi indicado para vocês, nós indicamos durante a aula, tá certo? Tudo aqui, só que esses dados já estão lá prontinho para vocês, na plataforma, tá certo? E que é caso vocês queiram treinar um pouquinho, ou se vocês queiram trabalhar também com novos arquivos, outros dados no trabalho de vocês, ou no TCC de vocês possam acessá-los, tá certo? Então, na prática, nós vamos começar já trabalhando aqui a partir desse terceiro passo, tá certo? A nossa videoaula vai começar aqui no terceiro passo, que está na página 169 do material de vocês, tá certo? Então, a partir daqui, ou seja, nós vamos estar trabalhando já dentro do TerraView, tá ok? Então, o que nós temos que fazer? Então, aqui, vocês viram que eu baixei lá da plataforma esses dados, ou vocês podem obter lá do site do IBGE, com o link lá na atividade 1 de vocês. Eu vou descompactar, todo mundo tem que descompactar isso aqui primeiro, para nós trabalharmos com ele no TerraView. Clicando com o botão direito, eu vou pôr Extract Here, ou extrair aqui, se o seu Windows ele talvez apareça em português, o seu WinRAR, tá certo? Então, qualquer arquivo descompactador, vocês vão abrir então esse aqui, percebam que tem mais do que aquele arquivo da nossa sala de aula. Temos 7 arquivos, que traz todas as informações, inclusive sobre a projeção da nossa malha digital. Muito bem, então vamos aqui para o nosso TerraView, que é o software nosso de interesse.
nós vamos vir aqui primeiramente em arquivo, banco de dados, né? Vamos criar um novo banco de dados, né? Não vamos trabalhar em cima daquele mesmo banco de dados que foi trabalhado em sala de aula, e vamos clicar em criar. Aqui a gente vai deixar tudo da mesma forma como está. Vamos selecionar o diretório para onde vai esse arquivo, tá certo? Aquela pasta onde vocês sempre vão saber recuperar, vão saber buscar novamente depois. Eu vou salvar o meu na pasta atividade 1sig, dentro da minha pasta sig, certo? E vou colocar dengue, nome de dengue, SP07, certo? Ou seja, vamos trabalhar com dengue em São Paulo no ano de 2007. Vou clicar em OK e pronto, nosso banco de dados foi criado, né? Nosso MDB foi criado para a gente poder começar então a importar nossos dados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é importar nosso shapefile, nossa malha digital de São Paulo 2007, tá certo? Então, vou clicar em importar dado vetorial. Aqui em arquivo, eu vou lá procurar ele lá onde eu gravei, né? Aqui no caso abriu, mas não é aqui que está o arquivo que nós trabalhamos agora, tá certo? Vou procurar lá onde eu salvei e vai abrir então já o arquivo de leitura, que é o formato SHP, certo? Vamos colocar no OK. A informação de campos com nomes inválidos, né? O sistema irá sugerir, né? Então o que nós temos que fazer? Aquela mesma história, né? O nome começando por número, vamos colocar SP para que o sistema aceite o nome do plano de formação. Então aqui vocês percebam que a projeção já foi preenchida, né? Latilong, nesse caso o exercício pede para nós trabalharmos com datum SAD 69, ok? Vamos clicar em OK, aqui já vamos apenas alterar então apenas o nome do plano de formação, vocês não precisam alterar nada na projeção, pois ela já está correta, e vamos clicar em OK novamente. Sim, e visualizar os dados, sim. Está aí então agora a nossa malha de São Paulo que nós vamos trabalhar nesse exercício. Muito bem, então o próximo passo a fazer é importar a tabela com os dados de dengue em 2007. Então nós vamos arquivo, importar tabela, certo? Vamos buscar o arquivo então naquela mesma pasta que vocês baixaram da plataforma, certo? Lembrando sempre o quê? Que aqui nós vamos ter que alterar o tipo de arquivo de leitura. Ele por padrão vem como DBF, vamos colocar aqui como CSV, que é como o nosso arquivo está salvo, tá certo? Vou abrir então, entre com caractere, mesma coisa que nós fizemos em aula, apenas OK, já está OK. A primeira linha é um cabeçalho, sim, é um cabeçalho. Verificar o nome e o tipo das colunas, lembre disso, né pessoal? Isso aqui é super importante. Então após clicarmos em OK, nós vemos aqui em cima informações dos dados. Vamos alterar então o tipo da coluna, principalmente da coluna onde vai ter o código, e vamos sempre clicar em aplicar depois de alterar o tipo. Uma por uma temos que fazer isso. Vamos pôr em real, aplicar, depois dengue 07 real, aplicar. Em relação ao número do município, não tem necessidade de alterarmos, só confirmando aqui que todas elas ficou como real. Muito bem, mais uma vez aplicar e executar. A tabela foi importada com sucesso. Agora nós temos que fazer o que? A conexão com a tabela do mapa, né? Então se nós formos olhar a tabela, nós temos que o código 6, ele não está compatível porque aqui tem 7 dígitos, ok? Então como é que nós fazemos essa alteração agora? Vamos adicionar uma coluna, para que a gente possa criar uma coluna com o geocódigo com 6 dígitos. Certo? Vamos criar a coluna aqui então, vou adicionar uma coluna, sim, vai ser nessa tabela, tipo real, nome da coluna, vou pôr CLD, aqui também o nome da coluna não é tão importante, né, qual vai ser o nome da coluna, mas vou pôr esse código underline 6, tá certo? Vocês podem optar por outro nome. A coluna foi adicionada com sucesso. Então agora nós vamos pegar esse dado, apenas os 6 primeiros dígitos dessa coluna. Estão lembrados? Vamos lá. Clico com o botão direito sobre o título da coluna, onde eu quero alterar os dados. Vou alterar dados da coluna. Vou escrever o comando left, abrir parênteses, selecionar a coluna que eu vou querer alterar os dados, que é a geocódigo
geocode M,6, 6 porque eu quero cortar os 6 primeiros dígitos dessa coluna, tá certo? Fecho parênteses e clico em executar. A coluna foi atualizada com sucesso. Então, da mesma forma que nós fizemos em sala, separamos agora os 6 primeiros dígitos para essa coluna. Agora sim nós podemos fazer o que? Conectar a tabela externa, porque nós temos uma coluna que referencia da mesma forma que a coluna nossa da tabela externa. Então, você vai fazer o passo, vou deixar aqui o tema selecionado, clicar com o botão direito, conectar tabela externa, e aqui é aquele passo, né, que talvez agora, se você quem tiver com o mouse, é mais fácil. Eu vou clicar com o botão padrão do mouse, né, do seu touchpad, e ele vai ficar apertado, vai aparecer aqui para mim esse símbolozinho de proibido. Vou arrastar até a coluna onde eu vou fazer a ligação. Soltei, a ligação foi feita, então a tabela que vem com os dados de São Paulo, a população de 2007 e os casos de dengue em 2007, tá certo? Então a tabela veio apenas com o número, os casos de dengue notificados de residentes em São Paulo e a população de São Paulo. Então vamos fazer o que? Calcular a taxa de incidência de dengue em São Paulo, certo? Como é que nós fazemos isso? Botão direito sobre o título de alguma coluna, adicionar coluna, e vou colocar então o nome da coluna de taxa dengue 07, certo? Muito bem. Clique em OK, a coluna foi adicionada com sucesso. Vamos agora fazer o que? Alterar o dado dela e calcular a taxa de dengue. Como é que nós fazemos isso? Clicando sobre o botão direito sobre o título da coluna, alterar dados da coluna. Então eu vou abrir parênteses e vou selecionar o numerador, né, da nossa cálculo de indicador, que vai ser o que? Casos notificados de dengue. Então, dengue 07. Vou colocar o sinal de dividido pela população 07. Aqui ficou errado, vou apagar. População 07. E vou multiplicar, como está aqui no nosso exercício, né? Vamos lá para a página onde é que nós já estamos calculando a taxa. Tudo isso aqui está tudo descritinho também no material de vocês impresso, né? Caso vocês não tenham condições de manter o vídeo para visualizarem, vocês podem seguir exatamente no material. Então, estão vendo aí, né? Temos que calcular multiplicando por 100 mil, tá certo? Então, vamos multiplicar por 100 mil. Muito bem, clique em executar. E a taxa, então, de dengue foi calculada para todos os municípios de São Paulo. Tá certo? Muito bem, agora, qual é o passo a passo que nós temos que fazer? Nós vamos editar legenda e utilizar as separatrizes que nós aprendemos em sala de aula. Então, aqui no caso, lembrando, eu quero alterar a unidade da escala, que foi em graus decimais, que é justamente a projeção que ela já viu foi um TM. Como é que eu faço para alterar? Vamos lembrar mais isso. Botão direito sobre qualquer local da área de desenho, unidade da escala gráfica, eu vou colocar em quilômetros, fica uma unidade que nós estamos mais acostumados a trabalhar. Então, agora vamos editar a legenda. Como nós fazemos isso? Botão direito sobre o nosso tema, editar legenda. E aqui eu posso selecionar quais serão as nossas separatrizes, Então, o termo separatrizes que está lá no enunciado do nosso exercício é justamente essas 4 separatrizes que estão disponíveis aqui no nosso aplicativo TerraView, tá certo? Então, nós queremos o quê? Que vocês construam um mapa de cada uma dessas separatrizes, e explicando cada uma delas, o que cada uma delas representa, aquilo que nós vimos em sala de aula, o que por passos iguais, por quantio, desvio padrão e valor único, Vocês podem recorrer também ao livro-texto de vocês, que traz essa descrição, tá certo? E podem fazer da forma como vocês quiserem, para que compare, como a questão 2 nossa, ela pede para que você perceba se existe algum padrão associado à notificação do dengue no estado de São Paulo. É interessante que vocês utilizem, no caso, sempre as 5 fatias, no caso de passos iguais,
e quantio para que possa ter uma visualização mais precisa. Tá certo? Então vocês podem escolher as cores, podem escolher o rótulo que vocês vão utilizar, a precisão, podemos, de acordo com o critério de vocês, pode ser 3, 2 ou até 6, tá certo? E vamos lembrar que nós temos que colocar aqui no atributo qual vai ser a nossa valor que nós queremos mapear, que vai ser o que? Então, taxa de dengue, tá certo? Vai ser o nome da tabela, que no caso é dengue SP07, e a taxa de dengue. Então, nós vamos mapear a coluna taxa de dengue, tá certo? E vai aparecer, então, a forma como que o mapa de vocês podem escolher as cores que vocês desejarem e aplicar isso no mapa de vocês, tá certo? Muito bem, pessoal. Vocês editem a legenda, lembrando outra coisa que nós podemos fazer, devemos fazer, é justamente exibir a legenda aqui na área de desenho. Como é que nós fazemos isso? Botão direito sobre a área de desenho, visibilidade das representações, marcamos então o campo legenda e clicamos em executar. Ficou escondidinho aqui, como é que nós fazemos para tirar? Clicamos aqui no Ezinho de edição do tema, fica disponível para nós movimentarmos tanto a nossa legenda quanto a nossa escala, a barrinha da escala. Vou aqui novamente. Então vocês podem fazer, aqui eu fiz pelo passos iguais, tem a opção de fazer aqui por quantio, onde vai distribuir de acordo com os municípios. E vocês já podem então começar a observar a questão da distribuição espacial de dengue em São Paulo, onde essa distribuição está ocorrendo de forma mais acentuada, tá certo? Então é isso, pessoal. Lembrando que vocês têm que indicar quais separatrizes possíveis, são aquelas 4 que estão ali, ou seja, fazer no mapa cada uma delas e justificar qual que cada uma delas significa, e através da observação desses mapas, mostrar, explicar e discorrer se existe um padrão espacial associado à notificação de dengue no estado de São Paulo. Ou seja, se vocês conseguiram visualizar se houve uma localização maior da dengue em alguma região. Então, e tentar levantar hipóteses a respeito disso. Tá certo? Então lembre, tem que mandar um mapa de cada uma das separatrizes, explicando o que cada uma delas significa, como é feita a divisão em cada uma delas, e se existe um padrão espacial, vocês conseguiram observar através desses mapas da questão A, se existe um padrão espacial, interpretando os mapas e tentando, essa justificativa seria uma forma de você gerar hipóteses, pensar em alguma hipótese que possa estar promovendo para essa distribuição espacial visualizada. Aí vocês podem discutir isso nos fóruns, leva essa discussão para o fórum de discussão, fórum de dúvida, discuta com seus colegas a respeito dessas hipóteses que possam vir ocorrendo isso, e incrementando sempre através de leitura, através de alguma referência que vocês tenham conhecimento. Tá certo? Pessoal, então muito obrigado a vocês, boa tarde, até o próximo encontro, que dessa vez realmente nós vamos estar novamente juntos para trabalharmos a segunda parte do TerraView, que é a parte analítica. Tá certo? Muito bem, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês e bom curso. Lembre-se, escreva bacana a resposta, tá certo? Vamos fazer a resposta bem interessante, formatadinho, para que o tutor não tenha problemas para interpretar, tá certo? Obrigado, pessoal, até mais, tchau, tchau.